mude o sentimento do eu. Se você disser eu para tudo que pensa, sente, diz ou imagina, você não poderá transformar a sua vida emocional. Lembre-se de que todos os tipos de pensamento podem penetrar na sua mente e todos os tipos de emoções podem penetrar no seu coração. Se você disser eu para todos os pensamentos negativos, vai estar se identificando com eles. Você pode se recusar a vincular o eu às emoções e pensamentos negativos. Você criou naturalmente o hábito de evitar os locais lamacentos quando caminha na rua. Do mesmo modo, deve evitar andar nos caminhos lamacentos da mente, nos quais espreitam e se deslocam o medo, o ressentimento, a hostilidade e a má vontade. Recuse-se a prestar atenção aos comentários negativos. Não toque nas disposições de ânimos negativas, nem deixe que elas o toquem. Pratique a separação interior, buscando um novo sentimento a respeito de si mesmo e do que você realmente é. Comece a compreender que o verdadeiro eu em você é o Espírito Infinito, o Ser Infinito. Passe a se identificar com as qualidades e atributos desse Ser Infinito e toda a sua vida será transformada. O segredo da transformação da sua natureza emocional negativa repousa na prática da autoobservação. Observar e especificamente observar a si mesmo são duas coisas diferentes. Quando você diz eu observo, está querendo dizer que presta atenção às coisas externas. Na autoobservação, a atenção é dirigida para dentro. Uma pessoa pode passar a vida inteira estudando o átomo, as estrelas, o corpo e o mundo exterior dos fenômenos. Esse conhecimento não é capaz de produzir uma mudança interior, a mudança de atitude. É preciso aprender a diferenciar, discernir e separar o joio do trigo. Você pratica a arte da autoobservação quando começa a se perguntar: essa ideia é verdadeira? Ela vai me abençoar, curar e inspirar? Vai me trazer paz de espírito e contribuir para o bem-estar geral da humanidade? Você vive em dois mundos, o exterior e o interior. No entanto, eles são um só. Um é visível e o outro invisível, objetivo e subjetivo. O seu mundo exterior penetra através dos seus 5 sentidos e é compartilhado por todos. O seu mundo interior de pensamentos, sentimentos, sensações, crenças e reações é invisível e pertence apenas a você. Pergunte a si mesmo: em que mundo eu vivo? Vivo apenas no mundo revelado pelos meus 5 sentidos ou no mundo interior? É no mundo interior que você vive o tempo todo e é lá que você sente e sofre. Suponha que você tenha sido convidado para um banquete. Tudo que você vê, ouve, saboreia, cheira e toca pertence ao mundo exterior. Tudo que você pensa, sente e despreza pertence ao mundo interior. Você comparece a 2 banquetes, registrados de maneiras diferentes. Um é externo e o outro é interno. E no mundo interior do pensamento, sentimento e emoção, que você tem altos e baixos, indecisões, incertezas e hesitações, pare de se transformar. Você precisa começar a mudar o mundo interior por meio da purificação das emoções e da ordenação correta da mente com o pensamento correto. Se você quer crescer espiritualmente, precisa se transformar. Transformação significa mudança de uma coisa ou outra. Existem inúmeras transformações da matéria muito conhecidas. O açúcar, por meio do processo da destilação, se transforma em álcool. O rádio se converte lentamente em chumbo e etc. O alimento que você come é progressivamente transformado em todas as substâncias necessárias para a sua existência. As experiências que você vivencia como impressões precisam ser analogicamente transformadas. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa que aprecia e admira, recebe impressões a respeito dela. Quando encontra alguém de quem não gosta, também recebe impressões. O seu marido e a sua filha que estão sentados no sofá enquanto você lê essas linhas, são para você o que você concebe que eles sejam. Em outras palavras, as impressões são recebidas pela sua mente.
Se você fosse surdo, não ouviria as vozes deles. Você pode mudar as impressões sobre as pessoas. Transformar a sua impressão significa transformar a si mesmo. Para mudar a sua vida, modifique a maneira como você reage a ela. Você percebeu que reage de maneira estereotipada? Se as suas reações são negativas, assim é a sua vida. Nunca permita que a sua vida consista em uma série de reações negativas às impressões que você recebe a cada dia. Para realmente observar a si mesmo, você precisa garantir que não importa o que aconteça, os seus pensamentos estejam fixos na grande verdade envolvida na pergunta: como é isso em Deus e no céu? Essa postura vai elevá-lo e transformar todas as suas emoções em pensamentos negativos. Você pode ter a tendência a dizer que outras pessoas são culpadas pela sua negatividade por causa da maneira como elas falam ou agem. Mas, se o que elas dizem ou fazem exerce um efeito negativo em você, isso significa que você está interiormente perturbado. Você vive, se desloca e está completamente envolvido nesse estado negativo. Você não pode se permitir ser negativo, porque esse estado mental esgota a sua vitalidade, elimina seu entusiasmo e o deixa física e mentalmente doente. Você vive no local onde está agora ou nos seus pensamentos, sentimentos, emoções, esperanças e desespero. Não é o que você sente a respeito do seu ambiente que é real para você agora? Quando diz, eu me chamo João da Silva, o que você está querendo dizer? Não é verdade que você é o produto do seu pensamento? Somado aos costumes, às tradições e à influência daqueles que o cercavam enquanto você crescia? De fato, você é a soma das suas convicções e opiniões, mas o que extraiu da sua educação? Condicionamento ambiental e do seu número de outras influências no mundo exterior que atuam sobre você e o penetram através dos seus 5 sentidos. Talvez você esteja agora se comparando com outras pessoas. Você se sente inferior na presença de alguém que parece mais ilustre? Imagine que você é um excelente pianista. Quando alguém elogia outro pianista, você se sente inferior? Se você tivesse o verdadeiro sentimento do eu, isso não aconteceria. Porque o verdadeiro sentimento do eu é o sentimento da presença do ser infinito em você, na qual não existem comparações. OpenSky costumava ressaltar que as pessoas ficam facilmente perturbadas porque o sentimento do eu delas procedia de estados negativos de consciência. O sentimento do eu era uma das suas expressões prediletas e algumas das suas ideias estão incorporadas a esse texto. Recentemente eu disse o seguinte a um homem na nossa aula de estudos bíblicos: você observou a sua reação típica às pessoas, às notícias de jornal e aos programas de rádio? Percebeu que o seu comportamento é repetitivo, estereotipado? O homem respondeu: não tinha reparado nisso. Ele se aceitava como era sem refletir e não estava crescendo espiritualmente. Começou a pensar a respeito das suas reações, quando admitiu que muitas notícias de jornal e programas de rádio o irritavam profundamente. Ele estivera reagindo automaticamente e não se disciplinava quanto a isso. Não faz diferença se todos os redatores e locutores estavam errados e apenas ele estava certo, porque a emoção negativa despertada nele era destrutiva e demonstrava falta de disciplina mental e espiritual. Quando você diz, eu penso o seguinte, eu acho que, eu me ressinto de, ou não gosto de, qual eu está falando? Não se trata de um eu distinto falando em cada momento. Cada eu é inteiramente diferente. Um eu em você faz uma crítica em um determinado instante. Alguns minutos depois, outro eu fala com ternura. Observe e entenda os seus diferentes eus e se sinta seguro. Bem no fundo do que determinados eus nunca vão dominar, controlar ou influenciar o seu pensamento. Dê uma boa olhada nos seus eus, com os quais você está se associando. Com que tipo de pessoas você se relaciona? Estou me referindo às pessoas que residem na sua mente. Lembre-se de que ela é uma cidade habitada por pensamentos, ideias, opiniões, sentimentos, sensações e convicções. Alguns dos lugares da sua mente são antros sombrios e ruas perigosas. No entanto, Jesus, o seu desejo, está sempre percorrendo as ruas da sua mente na forma do seu ideal, meta e objetivo na vida.
Um dos significados de Jesus é o seu desejo, porque este, quando realizado, é o seu Salvador. As suas metas e objetivos na vida estão agora acenando para você. Avance em direção a elas. Dedique atenção ao seu desejo. Em outras palavras, assuma um intenso interesse por ele. Percorra na sua mente as ruas do amor, da paz, da alegria e da boa vontade. Você vai encontrar pessoas maravilhosas no caminho. Vai caminhar por lugares belamente iluminados e ver cidadãos admiráveis nas melhores ruas da sua mente. Nunca permita que a sua casa, que é a sua mente, fique cheia de criados sobre os quais você não tem controle. Quando você era jovem, sua mãe lhe ensinou a não andar com o que ela chamava de más companhias. Agora, quando começar a despertar para os seus poderes interiores, faça questão de não andar com seus eus, pensamentos errados existentes em você. Sempre que estiver prestes a ficar zangado, negativo, deprimido ou irritado, pense em Deus e no céu e pergunte a si mesmo: como é isso em Deus e no céu? Aí está a chave para se tornar uma nova pessoa. É assim que você renasce espiritualmente ou vivencia o que é chamado de segundo nascimento. O segundo nascimento é a disciplina interior e o entendimento espiritual. O santo e o pecador estão dentro de todos nós. E o mesmo podemos dizer do assassino e do monge. Da mesma forma, Deus e a mente mundana também estão. Todos os homens desejam fundamentalmente ser bons, expressar e fazer o bem. Esse é o positivo em você. Se você praticou atos destrutivos, por exemplo, se roubou, traiu e enganou outras pessoas, e todos agora o condenam e pensam mal de você, é possível se erguer da sordidez da sua mente e ascender ao lugar elevado na sua consciência, onde você deixa de se condenar. Todos que o acusam terão então que se calar. Quando você para de se acusar, o mundo deixa de incriminá-lo, porque esse é o poder da sua consciência, é o Deus em você. É bobagem condenar a si mesmo, você não precisa fazer isso. É inútil ter como companhia pensamentos de autoacusação. Imagine que você tenha cometido atos injustos, criminosos ou praticado outras ações desumanas. Não foi o Deus em que você fez essas coisas, nem o verdadeiro eu, ou o ser infinito. Foi o outro eu, a mente mundana em você. É claro que isso não o isenta da responsabilidade, do mesmo modo que você vai se queimar se puser a mão no fogo ou se avançar no sinal vermelho, receber uma multa por ter cometido uma infração de trânsito. O outro eu representa os diversos eus em você. Podemos citar como exemplo as inúmeras ideias e crenças negativas que existem poderes fora da sua consciência, como a convicção de que as outras pessoas podem feri-lo, de que os elementos são hostis, além das superstições, do medo e de todos os tipos de ignorância. Finalmente, os preconceitos, o medo e o ódio o motivam e incitam a fazer aquilo que você normalmente não faria. A maneira ideal de modificar o sentimento do eu é ligar ao verdadeiro eu, que existe em você tudo o que é nobre, maravilhoso e divino. Comece a afirmar: sou forte, sou entusiasmado, sou feliz, sou inspirado, sou iluminado, sou amoroso, sou bom, sou harmonioso. Sinta esses estados mentais, proclame-os e acredite neles, e você começará a viver verdadeiramente no jardim de Deus. Aquilo que você ligar ao eu sou e acreditar será real. O eu sou em você é Deus, não existe nenhum outro. O eu sou ou vida, consciência, ser puro, existência, ou o seu verdadeiro eu é Deus. Ele é a única causa. Ele é o único poder capaz de criar no mundo. Reverencie-o. Viva o dia inteiro com o sentimento de eu sou iluminado e maravilhas acontecerão na sua vida. Sinta que você recebe inspiração do alto e continue a viver nessa atmosfera mental, quando então vai extrair a sabedoria, a verdade e a beleza da sua mente mais profunda. Todo o seu mundo será transformado por meio da contemplação interior das verdades de Deus. À medida que você continuar a modificar o sentimento do eu, como ensinado anteriormente, vai povoar e iluminar todas as áreas da sua mente com as verdades eternas de Deus. Não temas, porque eu te redimi. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão.
Quando andares através do fogo, não te queimarás. Isaías 43, 1, 2. Essa é a presença de Deus que sempre segue na sua frente aonde quer que vá. A sua atitude mental ou atmosfera segue na sua frente o tempo todo, criando as experiências que você vai encontrar. Tenha em mente que quando você reza por uma coisa específica, é necessário qualificar a sua mente com a consciência ou sentimento de ter ou ser essa coisa. Sua mente rejeita por inteiro os argumentos que surgem nela contra a sua ideia. Isso é a oração. Qualifique a sua consciência com o objetivo pelo qual você está rezando. Pense e reflita a respeito dele com interesse. Faça isso tranquila e regularmente até chegar a uma convicção na consciência. Quando você conseguir isso, o problema vai deixar de incomodá-lo. Você vai manter o equilíbrio mental acrescido do seguinte sentimento: sinto agora que sou o que almejo ser. À medida que continuar a se sentir dessa maneira, você se tornará o que sente ser. Esta é a lei. Eu sou aquilo que sinto ser. Para praticar, mude o sentimento do eu todos os dias afirmando: eu sou o espírito. Eu penso, vejo, sinto e vivo como espírito a presença de Deus. O outro eu em você pensa, sente e age como a mente da maioria. Ao continuar a fazer isso, você vai começar a sentir que se identifica com Deus. Assim como o sol nos céus redime a terra da escuridão e da penumbra, a percepção da presença de Deus em você revela quem você sempre desejou ser. A pessoa alegre, radiante, tranquila, próspera e bem-sucedida, cujo intelecto está iluminado pela luz que emana do alto. Deus faz o sol brilhar sobre todos os homens em toda parte. Ninguém pode arrancar de você o brilho do amor de Deus. Ninguém pode colocá-lo na prisão do medo e da ignorância quando você conhece a verdade de Deus que o liberta. O sentimento de que eu sou em você é Deus lhe revelando que não há nada a temer e que você é um só com a onipotência, a onisciência e a onipresença. Ninguém pode roubar de você a saúde, a paz, a alegria ou a felicidade. Você não vive mais com os inúmeros eus do medo, da dúvida e da superstição. Você vive agora na presença divina e na consciência da liberdade. Pergunte a si mesmo: quem cuida de mim em todos os momentos e fala em nome dele, chamando-se de eu? Jamais se identifique com os sentimentos negativos, como o medo, o preconceito, o orgulho, a arrogância, a condenação e etc. Você compreende agora que não precisa ir na direção dos eus negativos. Você nunca mais vai dizer sim a qualquer pensamento inútil ou negativo, nem vai lhe dar validação ou aprovação. Torne-se o observador, mantendo os olhos fixos em Deus, o verdadeiro eu, o ser infinito que existe em você. Tenha o sentimento do eu, no lado que observa e não naquilo que você está observando. Sinta que está olhando através dos olhos de Deus. Por conseguinte, teus olhos são tão puros que não consegues enxergar o mal, e a iniquidade não podes contemplar. Abacuque 1:13. Por que isso aconteceu comigo? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam atrás e prosseguindo em direção às que estão adiante de mim. Avanço em direção ao alvo, pelo prêmio. Filipenses 3:13-14. Tudo que o homem semear, ele também colherá. Isso significa que se plantamos pensamentos de paz, harmonia, saúde e prosperidade, colheremos de forma correspondente. Se semeamos pensamentos de doença, privação, conflito e controvérsia, será exatamente isso que colheremos. Precisamos nos lembrar de que a mente subconsciente é como o solo. Ela desenvolve qualquer tipo de semente que é plantada no seu jardim. Semeamos pensamentos do ponto de vista bíblico, quando acreditamos sinceramente neles e demonstramos aquilo em que acreditamos do fundo do coração. Uma amiga minha estava internada devido a uma doença e quando a visitei no hospital em Londres, ela me perguntou: por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz para merecer esse castigo? Por que Deus está zangado comigo? Por que Ele está me punindo? Os amigos dela que estavam presentes enfatizaram que a minha amiga era generosa e profundamente espiritualizada, que ela era um pilar da igreja e etc. A bem da verdade, ela era uma excelente pessoa em vários aspectos,
mas ao mesmo tempo acreditava na realidade da sua doença e julgava que o mal era incurável. A minha amiga acreditava ainda que o seu coração era governado por leis próprias, que a impediam do que ela pensava. Essa era a sua crença, de modo que naturalmente o que ela estava manifestando na sua vida era compatível com essa convicção. Ela então modificou essa crença e começou a compreender que o seu corpo era espiritual, de maneira que quando mudava de atitude, mudava o corpo. Ela começou a deixar de dar poder à doença em seus pensamentos e passou a rezar da seguinte maneira: a presença da cura infinita está circulando através de mim, na forma de harmonia, saúde, paz, completude e perfeição. O amor restaurador de Deus reside em cada célula do meu corpo. A minha amiga repetiu frequentemente essa oração e teve uma cura maravilhosa depois que mudou sua convicção. Essa mulher tinha vivido vários anos com medo de ter um ataque do coração, sem saber que aquilo que mais tememos acontece. A lei da vida é a lei da crença. Qualquer tipo de problema é o sinal do alarme da natureza que estamos pensando da maneira errada nesse sentido. E a única coisa que pode nos libertar é mudar o nosso modo de pensar. O homem é a crença manifestada, declarou Kimbe. Nós demonstramos aquilo em que realmente acreditamos. A lei de causa e efeito funciona o tempo todo, e nada acontece conosco sem o nosso consentimento e participação mental. Você não precisa pensar em um acidente para que ele ocorra. O famoso psiquiatra francês Paul Tournier escreveu sobre um homem que cortou a mão com a serra e atribuiu a culpa do suposto acidente ao fato de que a madeira que estava serrando estaria muito úmida. O Dr. Tournier sabia que havia uma causa mental e emocional por trás do grande corte na mão do homem. Ele descobriu que, na época, o rapaz estava muito ressentido com seu empregador e que, além disso, alimentava um considerável rancor e muita hostilidade por um ex-empregador que o demitira. O doutor explicou ao homem que, quando ele ficava irritado e perturbado emocionalmente, seus movimentos se tornavam descoordenados e irregulares, e foi por esse motivo que o acidente aconteceu. No 13º capítulo de Lucas, lemos o seguinte: alguns que estavam presentes naquela ocasião lhe falaram dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo a ele, Jesus disse: vós presumis que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem sofrido tais coisas? Não vos digo, a não ser que vos arrependeis. Todos ireis igualmente perecer. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, julgais que foram mais culpados do que todos os homens que residem em Jerusalém? Não. Vos digo, a não ser que vos arrependeis, todos ireis igualmente perecer. Jesus nega categoricamente que as vítimas dessas calamidades sejam pecadores piores que os outros homens, e acrescenta: a não ser que vos arrependeis, todos ireis igualmente perecer. O infortúnio, os acidentes e os vários tipos de tragédias são indícios de distúrbios mentais e emocionais que se manifestam no plano físico. Arrepender-se significa pensar de uma nova maneira, voltar-se para Deus e harmonizar os nossos pensamentos e imagens mentais com a vida infinita, o amor, a verdade, a beleza de Deus, quando então nos tornaremos canais para o divino. Tranquilize sua mente várias vezes por dia e afirme lenta, tranquila e amorosamente: Deus circula através de mim na forma de harmonia, saúde, paz, alegria, completude e perfeição. Deus caminha e fala em mim. O fascínio de Deus está sempre à minha volta. Aonde quer que eu vá, a sabedoria de Deus me governa em tudo que eu faço e a ação correta divina prevalece. Todos os meus caminhos são prazerosos e todos os meus percursos são pacíficos. À medida que refletir sobre essas eternas verdades, você estabelecerá padrões da ordem divina na sua mente subconsciente, já que tudo que você registra se manifesta. Você se dará conta de que a presença abrangente, o seu Pai Celestial, que responde quando você o invoca, zela por você em todos os momentos. Todos nós estamos na mente da raça, também chamada de mente coletiva, o grande oceano psíquico da vida.
A mente coletiva acredita na doença, na morte, no infortúnio, em acidentes e tragédias de todos os tipos. E se não nos arrependermos, ou seja, se não pensarmos por nós mesmos, a mente coletiva pensará por nós. Pouco a pouco, os pensamentos da mente coletiva que se insinuam em nossa consciência podem atingir um ponto de saturação e ocasionar um acidente, uma doença repentina ou uma calamidade. A maioria das pessoas não pensam, elas pensam que pensam. Você está pensando quando distingue entre o que é falso e o que é verdadeiro. Pensar significa escolher. Você tem a capacidade de dizer sim e não. Se dizer sim à verdade e rejeite tudo o que é diferente de Deus ou da verdade. Se o instrumento mental não pudesse escolher, você não seria um indivíduo. Você tem a capacidade de aceitar e rejeitar. Pensar em tudo que é agradável, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é puro. Pensar nessas coisas. Você está pensando quando sabe que existe uma inteligência infinita que responde aos seus pensamentos. Não importa qual seja o problema, quando você pensar a respeito de uma solução divina e no final feliz, vai encontrar uma sabedoria subjetiva dentro de você que lhe responderá, revelando o plano perfeito e mostrando o caminho que você deve seguir. Alguns meses atrás, uma mulher se consultou comigo e me informou que há anos tinha uma lesão orgânica que simplesmente não cicatrizava. Ela se submetera a todo tipo de terapia, inclusive a do raio-x. Ela havia rezado e procurado, sem obter resultados, outros profissionais na área de terapia da oração. A mulher me disse o seguinte: Deus está triste comigo, sou uma pecadora e por isso estou sendo punida. Ela também me contou que se consultou com um homem que a hipnotizou, leu seu passado e teve o descaramento e a audácia de lhe dizer que ela era vítima do karma, que tinha ferido pessoas em uma vida anterior, punindo-as injustamente, que agora estava sofrendo e colhendo o castigo que merecia. Incisivamente ela perguntou: você acha que é por isso que não consigo ficar curada? Tudo isso é um completo contrassenso, é um monstruoso absurdo. Aquela explicação aumentou a aflição e a dor da mulher e não lhe ofereceu nenhuma cura ou consolo. Expliquei para ela uma verdade milenar. Existe um único poder que se chama Deus. Ele é a inteligência criativa que existe em todos nós que nos criou. Esse poder se torna para nós aquilo que acreditamos que ele seja. Se uma pessoa acha que Deus está a punindo e que ela deve sofrer, as coisas são feitas conforme ela pensa e acredita. O ser humano é aquilo que pensa no coração. Isso significa que seus pensamentos e sentimentos criam seu destino. O homem é aquilo que ele pensa o dia inteiro. Se um homem deixa de pensar de maneira construtiva, sensata e criteriosa, outra pessoa, a mente coletiva, pensará por ele, podendo criar uma enorme confusão na sua vida. Se você acredita que Deus é bondade infinita, amor irrestrito, harmonia absoluta e sabedoria ilimitada, a presença divina responderá de forma correspondente devido à lei do relacionamento recíproco, e você se verá abençoado de inúmeras maneiras. As forças da vida não são malignas, tudo depende da maneira como as usamos. Uma pessoa pode usar a eletricidade para matar outra ou para aspirar o pó do piso. Você pode usar água para saciar a sede de uma criança ou para afogá-la. O vento que lança o navio de encontro às pedras também pode conduzi-lo a um porto seguro. As diferentes maneiras pelas quais todas as coisas ou objetos no mundo são utilizados são estabelecidas pelo pensamento humano. É a mente que determina o uso das forças e os objetos do mundo. O bem e o mal são movimentos na mente do homem, concernentes ao único poder que é completo, puro e perfeito. A força criativa está no homem. Não existe nenhum poder no universo manifestado, a não ser que outorguemos poder a essas circunstâncias externas. A mulher do último exemplo estava buscando justificativas e álibis para o seu sofrimento. Ela estava procurando fora de si mesma, em vez de compreender que a causa está sempre na mente subconsciente. Pedi a ela que falasse a respeito da forma como costumava se relacionar com os homens. Ela confessou que tivera um caso amoroso ilícito 5 anos atrás e que se sentia culpada e cheia de remorso. Esse remorso não resolvido era a ferida psíquica por trás da lesão orgânica. A mulher compreendeu que Deus não estava punindo e que ela quem estava punindo a si mesma por meio de seus pensamentos. A lesão era o pensamento solidificado que ela mesma poderia desfazer.
A vida não pune, nem Deus. Se você queimar o dedo, a vida vai reduzir o inchaço, lhe dar uma nova pele e o tornar completo novamente. Se você ingerir comida estragada, a vida vai fazê-lo regurgitar e procurar torná-lo perfeito e saudável de novo. Os antigos diziam que o médico faz o curativo, mas é Deus quem cura o ferimento. Voltando à mulher, sobre a qual falávamos, a lei e os sintomas mórbidos que nenhum tratamento médico ou terapia da oração conseguiu curar desapareceram em uma semana. Nenhum sofrimento é pior do que a consciência culpada e certamente nenhum é mais destrutivo. Aquela mulher estava se punindo durante 5 anos por meio do seu pensamento destrutivo. Quando ela parou de se condenar e começou a afirmar que a presença da cura infinita estava saturando todo o seu ser e que Deus habitava cada célula do seu corpo, a lesão simplesmente desapareceu. Se durante 50 anos você estivesse usando inadequadamente o princípio da eletricidade ou da química e de repente passasse a utilizá-lo corretamente, certamente não diria que o princípio da eletricidade guardava rancor de você porque você usara de maneira errada. Do mesmo modo, independente de quanto tempo você tenha passado usando a sua mente da maneira negativa e destrutiva, no instante que começar a utilizá-la do modo correto, os bons resultados vão aparecer. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Isaías 43, 18. Um homem me procurou alguns meses atrás. Estava perdendo gradualmente a visão. Ele atribuía o problema à falta de vitaminas e a fatores hereditários, ressaltando que o seu pai tinha ficado cego aos 80 anos. Esse homem pertencia a um estranho culto cujo líder, depois de ler o seu horóscopo, tinha declarado que os seus planetas estavam em uma configuração maléfica e que essa era a causa do seu problema na visão. Hoje em dia, nos círculos psicomáticos, é bastante conhecido o fato de que fatores psíquicos desempenham influência decisiva em todas as doenças. A miopia pode ser ocasionada pelo funcionamento da mente. Tratar os fatores mentais e emocionais da pessoa em vez do olho pode revelar o fator emocional básico, o motivo pelo qual a sua mente subconsciente está escolhendo um distúrbio que tende a excluir tudo, exceto o ambiente imediato. O Dr. Flanders Dunbar afirma que determinadas reações emocionais podem fazer os músculos involuntários deformarem o globo ocular. Quando conversei com esse homem, ele revelou que detestava olhar para a sogra, que naquele momento morava na sua casa. Ele estava tomando por raiva reprimida, de modo que seu sistema emocional, que não conseguia suportar mais a tensão, escolheu os olhos como um bode expiatório. Nesse caso, a explicação foi a cura. O homem ficou surpreso ao tomar conhecimento de que as emoções negativas, quando constantemente alimentadas, se infiltram na mente subconsciente e, por serem negativas, precisam ter um escoadouro negativo. Os comandos negativos que ele dava à mente subconsciente: detesto olhar para ela, não quero mais vê-la na minha frente, eram aceitos pela mente mais profunda como um pedido, a qual ela prontamente atendia. O homem tomou providência para que a sogra fosse morar em outro lugar e rezou por ela, libertando-a para Deus e desejando a ela todas as bênçãos do céu. A sua visão começou a melhorar quase que de imediato. Em 2 semanas ele estava enxergando perfeitamente. De coração ele sabia que havia perdoado a sogra, porque agora conseguia lidar com ela na sua mente sem sentir qualquer pontada de desconforto. Ele estivera tentando justificar o declínio da sua visão com base em possíveis causas externas, e não o que ocorria na sua própria mente. A deficiência de vitamina A pode causar oftalmia, que é a inflamação da conjuntiva ou do globo ocular. No entanto, esse distúrbio poderia ser consequência da ignorância, indiferença ou negligência da parte da pessoa. A causa nessa hipótese seria a estupidez ou descuido, e esse último é um estado mental ou simplesmente falta de conhecimento. A vitamina A é onipresente e deveríamos ser suficientemente inteligentes para utilizá-la. Você não pode contornar ou se esquivar da lei da mente. As coisas acontecem conforme você acredita, e a crença é um pensamento na mente. Nenhum poder externo ou entidade maléfica
está tentando manipular ou prejudicar você. As pessoas sempre atribuem os seus problemas ao ambiente, ao tempo, à negligência médica, às entidades malignas, aos germes, aos vírus e à alimentação. O homem polui o ar com suas ideias estranhas e falsas doutrinas. Se uma pessoa acreditar que vai ter uma gripe ou um torcicolo se ficar perto de um ventilador, essa convicção, quando aceita pela pessoa, se torna sua senhora e o faz contrair a tal gripe. É por esse motivo que a Bíblia diz o seguinte: seja-vos feito segundo a vossa fé. O ventilador não tem o poder de causar torcicolo em ninguém, ele é inofensivo. A sua fé pode ser usada de duas maneiras. Você pode ter fé em vírus invisível, que o fará contrair uma gripe, ou pode ter fé no espírito invisível interior, acreditando que ele circulará através de você na forma de harmonia, saúde e paz. Compreenda que Deus não pode ficar doente, que o espírito em você é Deus e o que é verdade a respeito de Deus é verdade a seu respeito. Acredite nisso e você nunca ficará doente, porque conforme a sua fé, na saúde, na felicidade, é feito a você. Emerson disse: ele, o homem, acha que o seu destino é estranho porque a conexão está oculta, mas a alma contém a ocorrência que se abaterá sobre ela, porque a ocorrência é apenas a realização dos pensamentos, e aquilo pelo que rezamos é sempre concedido. A ocorrência é a impressão da forma, ela se ajusta a você como sua pele. Extraído do ensaio Fate, de Emerson. O diabo ou demônio na Bíblia significa ignorância ou interpretação incorreta. O seu mal é uma invenção do princípio vital que é Deus. Deus se movimenta como uma unidade e procura se expressar por intermédio como beleza, amor, alegria, paz e ordem divina. A falsa ideia na sua mente é chamada de adversário. Diabo, demônio, Satã, etc. Os demônios que atormentam o homem são a inimizade, a discórdia, o ódio, a vingança, a hostilidade, a autocondenação e outras emoções negativas. Se deixamos de acreditar na bondade de Deus, em um Deus de amor, a intensidade com que deixamos de acreditar pode bem ser o nosso suposto demônio, que é a fonte das nossas dores, dificuldades e infortúnios. Uma mulher escreveu dizendo que sua filha estava observando um grupo de homens que brigaram nas ruas de Nova York. E uma bala perdida a atingiu. O ferimento a obrigou a amputar 2 dedos da mão. E qual foi a causa disso? A vontade de Deus? O acidente ocorreu por uma punição pelos pecados da jovem? A resposta a todas as perguntas da mãe é negativa. Deus não julga nem pune. O bem e o mal são movimentos da mente do homem. Acreditar que Deus está nos punindo ou que um demônio está nos tentando, representa um pensamento muito primitivo. Nosso estado de consciência sempre se manifesta. Os homens, as mulheres e as crianças estão demonstrando o nosso estado de consciência. Esse último é sempre a causa. Desconhecemos o conteúdo da mente dessa moça. Se ela era detestável, rancorosa, repleta de hostilidade e autocondenação, pode ter atraído para si mesma um incidente que o vitimou. Precisamos nos lembrar de que a maioria das pessoas não disciplina nem controla os seus pensamentos e imagens mentais, sintonizando-as com canais divinos. Por conseguinte, a incompetência dessas pessoas em pensar de maneira construtiva e harmoniosa do ponto de vista do ser infinito significa que elas deixam a mente aberta à mente irracional da maioria, que é repleta de medo, ódio, ciúme e todo tipo de acontecimento negativo. A incompetência do homem em pensar da maneira correta é tão nociva quanto pensar do modo negativo e destrutivo. Lembro-me de um agricultor na Irlanda que passou uma semana esperando atrás de uma cerca, diariamente com o propósito de atirar no proprietário das terras quando ele passasse por ali. Certo dia, quando caminhava em direção à cerca, o agricultor tropeçou, o rifle disparou e ele mesmo levou um tiro fatal. Na ocasião, não entendi a razão do ocorrido e, como várias outras pessoas, acreditei que tivesse sido um acidente. Não existem acidentes. Existe uma mente, um estado de espírito, um sentimento por trás daquele carro, trem, bicicleta e também por trás do rifle.
aquele homem alimentara o homicídio em seu coração durante um longo tempo, e o seu subconsciente respondeu de forma compatível. Nenhuma manifestação pode vir a mim, a não ser que eu, o Pai, a atraia. O Pai é o seu estado de consciência, o seu poder criativo. Nenhuma experiência pode vir a você, a não ser que haja afinidade com ela na sua mente. Duas coisas diferentes repelem uma à outra. Se você caminhar e falar em Deus, acreditar que Ele o está orientando e que você é sempre governado pela lei da harmonia, não poderá estar em um trem destroçado em um acidente, porque a discórdia e a harmonia são incompatíveis. A mãe da jovem que amputou os 2 dedos inclui um PS na carta. A minha filha não pode ter os seus dedos de volta por meio da oração. Não sei porque todos são tão determinados e categóricos ao afirmar que uma pessoa não pode desenvolver uma perna ou um dedo inexistente. Leia a seguir uma citação de um livro americano chamado Ele Cura Hoje, da autoria de Elsie Salmon. Medrelde tinha 3 anos quando foi trazida à minha presença. Ela tinha nascido sem a mão esquerda. O braço terminava em uma ponta mais ou menos do tamanho de um dedo indicador, bem acima do pulso. Um mês depois, o tamanho da ponta do final deformado havia duplicado e estava bem roliço, o que levou o pai a dizer ao presenciar essa extraordinária evolução: qualquer coisa pode acontecer. No mês seguinte, uma formação semelhante a um polegar se desenvolveu. Na ocasião, julgamos ser efetivamente um polegar. Cerca de 3 meses depois, descobrimos que não se tratava de um polegar. A formação era a mão inteira na extremidade do braço que estava crescendo como uma flor diante dos nossos olhos. A autora concluiu dizendo que aqueles que estavam céticos agora aceitavam o ocorrido como um fato estabelecido. Talvez devêssemos extrair uma lição do rinoceronte. Quando arrancamos os seus chifres e removemos as raízes, esse animal desenvolve novos chifres. Se cortarmos as pernas de um caranguejo, ele desenvolve novas pernas. Se uma pessoa acreditasse que poderia desenvolver um novo dedo, perna ou qualquer órgão, ela poderia vivenciar a sua crença. Vamos parar de culpar os outros e procurar interiormente a causa de tudo. Acredite em Deus, na bondade de Deus, no amor de Deus e na orientação de Deus. E você descobrirá que todos os seus caminhos são prazerosos e todos os seus percursos são pacíficos. Você é a crença manifestada.